Fala galera, hoje é dia de The Boys, Querida Beck. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Russell Brown no ano de 2020. Depois do volume 12 de The Boys, o volume 13 se trata do arco Querida Beck. E é um arco criado como epílogo, e atualmente é o último volume oficial de The Boys, e que infelizmente não foi nem lançado ainda aqui no Brasil. Por se tratar de uma série contínua e desse ser o 13º e último volume, é interessante que você conheça os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo e vai ter o link para eles aqui na descrição. Sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos. Então eu vou censurar algumas coisas nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. Mas se você é maior e quer ver mais, só lendo a própria HQ. E antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com Hughie de volta em Auchterdale, na Escócia, a sua cidade natal. Ele tá ali 10 anos depois dos eventos catastróficos que levaram ao fim dos rapazes. No mesmo velho bar de sempre, ele conversa com a sua amiga de infância Bob e fala sobre o quanto o mundo mudou. Eles conversam sobre tudo um pouco, como foi o fim do domínio dos Supers, e Bob fala até da possibilidade de ter filhos algum dia. Enquanto Bob acha que os Supers não vão mais voltar, mas que a humanidade está trabalhando duro para piorar o mundo mesmo sem superpoderes, Hughie se mostra alguém mais pessimista depois de tudo que passou. Os dois deixam o bar e levam algumas cervejas para continuar bebendo na praia. E em mais conversas sobre assuntos do cotidiano da época, como o Brexit, as eleições norte-americanas e o coronavírus, Hughie fala que até fica feliz que os seus pais tenham falecido antes de ver a maneira como o mundo vem piorando. Bob pergunta o que Hughie fez nos últimos 10 anos e como ele arranjou dinheiro para viajar o mundo todo. Evitando se aprofundar no assunto, Hughie apenas fala que conseguiu uma boa pensão do seu último emprego. E Bob, até brincando, pergunta se ele não tem superpoderes. Quando ele volta para casa, Hughie encontra uma correspondência em seu nome em cima da mesa. Era um diário. E ele o leva para o banheiro num momento de necessidade. Aquele era o diário de Becky, a falecida esposa de Billy Butcher. Ele tinha as páginas antigas arrancadas e novas páginas escritas pelo próprio Butcher, que passou a escrever logo depois da morte da esposa. Assustado com o que acabou de receber, Hughie lê o que Billy Butcher escreveu, contando um caso antigo do início dos rapazes, quando eles arrancaram a língua de um garoto para evitar que ele falasse a palavra mágica e se transformasse num super. No diário, ele escrevia para sua querida Beck. E Billy confessa que existe uma parte dele que ainda se sente mal com as atitudes que faz, e que ele sabe que é pela sombra de Beck sobre ele. As coisas vão piorar dali para frente. E Billy diz que vai ser preciso matar a memória da sua esposa para poder continuar. No outro dia, na manhã de um domingo, Hughie visita os seus pais no cemitério. Hughie está preocupado com os acontecimentos recentes. O aparecimento do diário o fez lembrar da época com os rapazes e o quanto aquilo o afetou, como ele quase teve atitudes muito parecidas a Billy Butcher. E para piorar, ele não contou sobre o diário para Annie. E ele odeia mentir ou guardar segredos da sua namorada. Hughie tem os pensamentos interrompidos pelo maluco reverendo Dundee, que vem para convidar o rapaz para que ele frequente mais a igreja. Mas Hughie o interrompe e diz que precisa de um tempo a sós com seus pais.
E num raro momento de lucidez do reverendo, ele diz que os pais de Huey eram ótimas pessoas. Pessoas difíceis de encontrar hoje em dia. Naquela noite, a leitura do diário continua. E Huey acompanha o período quando os rapazes, ainda com Mallory inclusive, investigavam um grupo chamado The Scorchers, algo como os Queimadores. Com uma formação de heróis altamente sexuais e estereotipados. Um grupo nada diferente do que eles já estavam acostumados. Mas Mallory aponta que essa é a primeira equipe totalmente formada pelo departamento de marketing da Vault, liderado por Julian Baxter Pugh, e não pelo departamento de super-humanos. E isso pode indicar uma crise de poderes dentro da Vault. Então Butcher foi enviado para falar com Vikor, um herói nórdico. E no dia do enterro de Norska, a sua esposa, Butcher encontra o Super tendo relações com uma outra mulher, ainda no funeral. Com essa carta de chantagem na mão, Butcher questiona o que ele sabe sobre os Queimadores. E Vikor diz que ele tem ordens expressas da Vault para não comentar o assunto, e que nem mesmo deve ter contato com os supers daquela equipe. Então Billy diz que Vikor vai ter que investigar o motivo dessas ordens. Só que quando o super se recusa, Butcher avança e o golpeia violentamente, arrastando Vikor até mesmo para dentro de uma das fornalhas de cremação, acabando com o rosto dele, que não morre com isso porque tem um alto fator de cura. Mais tarde, num café da cidade, Billy escreve no diário sobre a violência que praticou naquele dia com Vikor, algo que não era necessário, mas que deu resultado. Butcher escreve também sobre o quanto a Vault se mostra cada vez mais sem escrúpulos, e que isso pode requerer medidas mais drásticas do que os rapazes estão tomando. Enquanto lê esse diário escondido no banheiro à noite, Huey conversa com Annie através da porta. Ele mentiu dizendo que estava demorando ali dentro por uma dor de barriga. No dia seguinte, Huey e Annie passam o dia nas águas da Escócia. E até voam juntos, mas com cautela para que não sejam vistos. Só que Huey tenta acalmar a situação, falando que hoje existem organizações feitas só para desmentir rumores sobre atuação de supers, e que eles criam tudo como se fossem apenas mentiras da internet. Annie então pergunta como vai ser a vida dos dois dali em diante, escondendo que ela é uma super. Ela poderia não ser mais Annie January. Para ela se esconder, ela poderia ser Annie Campbell, questionando se Huey pensa em algum momento se casar com ela. De volta à leitura do diário, Billy Butcher lembra dos momentos de lazer com Becky e o quanto ficava feliz ao seu lado. Ele também lembra do quanto ela o fez mudar e como ele tinha se tornado quase irreconhecível, no bom sentido, até mesmo para sua mãe e para o seu irmão. Mas Billy precisava deixar de lado a memória da esposa agora, para continuar sua missão e lidar com os Queimadores. Julian Baxter Pugh, o líder da divisão de marketing que lançou esses supers, vai às redes de TV defender os seus heróis estereotipados, falando que os seus uniformes e nomes foram escolhas pessoais e que as pessoas devem aprender a respeitar aquilo. Mas LM estudou sobre Julian e descobriu que ele já tinha trabalhado na Vault antes, na divisão de petróleo da empresa. E ele pode ser o responsável por ter dizimado 2 tribos inteiras em terras africanas. LM descobriu que também a Vault lançou um quadrinho beneficente para ajudar na catástrofe causada na época, mas que tinha uma regra de não usar o Stormfront em nenhum dos materiais de divulgação. LM acredita que o desastre africano foi Julian Baxter Pugh tentando usar os supers para fazer alguma coisa inimaginável, e que agora, com o controle sobre a divisão de marketing, ele vai tentar de novo. Para descobrir algo,
Billy Butcher vai confrontar Vicor de novo e comenta que ele sabe que Vicor é um dos filhos do Stormfront. Na verdade, não filho mesmo, mas a Vault pegou alguns supers parecidos fisicamente e disseram que eram os filhos do Stormfront, tentando criar um novo grupo. Mas o Stormfront nunca se juntou porque dizia que era bom demais para eles. Billy queria informações, mas Vicor diz que, já que ele mencionou os filhos do Stormfront, todos os outros supers aparecem nesse momento cercando Billy Butcher. Aquele encontro era uma armadilha. Mas tão rápido quanto um estalar de dedos, Billy se livra da armadilha, até porque ele tinha a fêmea escondida por ali como elemento surpresa, que aparece atravessando um dos filhos do Stormfront. E todos vão sendo destruídos, mortos um por um, com exceção de Vicor. Porque Billy Butcher precisava dele saudável para conseguir as informações que precisava. O que Julian Baxter Pugh queria com a criação dos queimadores. Ao ver Vicor indo embora sem nenhum arranhão, Billy fala que a sombra de Beck vai acabar o matando. E isso faz com que ele lembre da esposa mais uma vez, sempre com boas memórias de Beck. Mas saindo dessa lembrança e chegando no quartel dos rapazes, onde a fêmea brincava com alguns bichinhos de pelúcia, o francês conta para Billy como as escutas dos queimadores não deram em nada até agora, exceto por momentos que fazem os rapazes rirem dos idiotas. Aproveitando a deixa, ele revela que plantou uma escuta no capacete de Vicor, para caso ele queira mentir ou caso seja morto pelo Stormfront. O francês e o LM ficam contrariados com essa informação e se preocupam que a descoberta da escuta possa levar diretamente a eles. Mas Billy fala que seria muita burocracia esperar pela aprovação de Mallory e algumas medidas mais urgentes tinham que ser tomadas às vezes. Quando Mallory chega no quartel, LM o informa das novidades e diz que os queimadores querem entrar em ação, mas Julian Baxter Pugh sempre evita tocar no assunto e pede mais tempo a eles. Então Mallory acredita que isso acontece porque a Vault não concorda com a existência do grupo. Billy acredita que Julian planeja algum ato encenado, como contratar atores para se passarem por vilões e colocar os queimadores para combatê-los, recebendo a cobertura da mídia para enviá-los em novas ações. E Mallory acredita que isso seria algo bom. Eles devem deixar isso acontecer porque criaria uma ruptura na cadeia de comando da Vault e isso facilitaria o trabalho dos rapazes. Naquela noite, Billy voltou ao seu apartamento, onde escreve no diário como só espancar supers já não parecia o bastante para superar a morte de Beck. E lendo o diário na atualidade, Huey acredita que, naquela época, Butcher já tinha decidido que iria matar todos eles. No outro dia, depois de um jantar onde Annie e Bob aproveitam para tirar sarro da cara de Huey o tempo todo, ele volta à leitura do diário. Billy Butcher se encontrou com Vicor mais uma vez, e o Super conta que presenciou um encontro entre Julian Baxter Pugh e o Stormfront, onde Julian gritava sobre o Super se recusar a ajudar com a divulgação dos queimadores. Mas essas eram as únicas novidades que ele tinha. Então, sem mais informações, Billy Butcher libera Vicor por enquanto. LM, que estava escutando a conversa de longe, confirma para Butcher que Vicor contou o que aconteceu, já que eles têm tudo gravado graças à escuta plantada no seu capacete. Então, eles acreditam que o Stormfront pode acabar contando sobre os planos de Julian Baxter Pugh para a divisão de super-humanos da Vault. Então, para ajudar nesse desentendimento dentro da empresa, eles têm um plano. Mais tarde, no estádio de beisebol dos Yankees, o francês faz um resumo do que vai acontecer para os bichos de pelúcia da fêmea. Julian Baxter Pugh contratou uma equipe de atores para enfrentar os queimadores no estádio, onde eles os venceriam e seriam aceitos pelo público. Mas a Vault também enviou uma equipe de atores de supers para lá,
para evitar isso. E antes que essa segunda equipe entrasse em ação, os rapazes aparecem e salvam os atores, os mandando pro gramado para concluir o serviço que foram contratados. Porque na ideia dos rapazes, apoiar a ascensão dos queimadores seria facilitar o conflito e a queda da Vault. Depois disso, de volta às suas lembranças de Becky, Billy Butcher lembra do dia em que ela perguntou o que ele faria se ela morresse. Billy ficou preocupado que ela estivesse doente, mas a sua esposa revela que só queria lhe mostrar que ele melhorou por si próprio, e que isso não deve acabar caso ela não esteja mais ali. Mas Billy diz que mataria o mundo todo, algo que, por sorte, Becky não escuta. Escrevendo sobre essas lembranças no diário, Billy sabe que o seu plano para o futuro faria Becky odiá-lo. Por isso, ele precisava matar a presença dela na sua memória. Então, depois de ler esse trecho, Huey esconde o diário no banheiro e volta para o quarto. Mas o segredo termina quando ele é surpreendido por Annie. Na manhã seguinte, Annie prepara um tipo de massa, enquanto Huey pergunta se ele estava encrencado. Annie fala que ele não sabe mentir e ela percebeu logo que as suas longas idas ao banheiro não eram problemas intestinais. Ela chegou a ler o diário, mas logo o guardou, porque relembrar de Billy Butcher era como uma droga. Era como um ex-viciado que se livrou disso e agora teve uma recaída. E Huey não é Butcher e nunca vai ser. Mas ele tem que deixar essa obsessão e medo que vem guardando por todos esses anos. O diário continuava contando sobre a missão dos rapazes, onde Mallory questiona o francês e LM sobre o resultado da missão. Os dois falam que nem os 7 comentaram sobre o ocorrido com os queimadores na mídia. O que pode significar que até mesmo o maior grupo da Vault recebeu ordens para não falar sobre o assunto. Ou eles não estão nem aí para essa nova equipe. Próximo dali, num parque, Billy Butcher aproveitava para atualizar o diário. Ele conta sobre como ninguém faz ideia dos seus planos e como isso destruiria o coração de Becky se ela ainda estivesse viva. Ele e Becky tiveram ótimos dias, e ele realmente era diferente ao lado dela, mas agora ele a vem traindo, porque ele continua usando o nome de Becky para fazer o que faz, para preparar o que iria fazer no futuro. E na verdade, já não se tratava mais sobre Becky, se tratava dele próprio. Por isso, não dava para culpar mais a memória da sua esposa pelas suas próprias atitudes. Butcher volta ao escritório e diz que tem uma teoria para tudo o que aconteceu. Ele acha que foram usados pela Vault e que a empresa sabe que eles existem e como pensam. A Vault sabia que eles seriam atraídos pelos queimadores e fariam um serviço sujo, validando a equipe para afetar o conglomerado. E aquele segundo grupo de atores de supers enviados no estádio foi a comprovação dessa história. Na atualidade, Huey ainda tenta se justificar para Annie e pede desculpas por ter escondido o diário. Mas ela não estava irritada pelo diário em si, mas por ele ter mentido para ela. Então ela diz para que Huey descubra quem enviou o diário e para dizer a essa pessoa para deixá-los em paz de uma vez por todas. Então ela joga a mistura da massa na cabeça de Huey e pergunta se ele a entendeu. E ele responde que sim. No outro dia, ainda mais lembranças do diário. Billy Butcher andava pelas ruas da Inglaterra, mas ele não visitou a sua mãe nem o túmulo de Becky. Só que ele esbarrou com Guy, um antigo namorado de uma amiga de Becky. Mas agora, sem a presença dela ali, Billy finalmente pode falar abertamente tudo o que achava do rapaz. Sobre como achava que Guy estava errado em todas as maneiras dele enxergar as coisas. E Guy percebeu que aquele não era o mesmo Billy Butcher de antes. Billy escreve no diário que Guy
estava certo, porque de alguma maneira ele tinha se tornado algo pior do que era antes de Becky, tendo usado tudo que ela tinha melhorado nele, agora pro mal. Naquela tarde, Billy se encontrou com Victor pela última vez e lhe perguntou sobre o que mais descobriu, mas o Super diz que não descobriu mais nada. Então ele não tinha mais utilidade. E Billy mostra para Victor um bichinho de pelúcia no meio da floresta e diz para ele pegá-lo. Ou seja, a fêmea estava ali para acabar de uma vez por todas com a utilidade de Victor. Na atualidade, Hughie e Annie conversam sobre o diário, e o rapaz escocês acha que é injusto o mundo nunca ter ouvido falar de Becky e de tudo o que ela fez, tentando tornar Butcher numa pessoa melhor. E pela forma que Butcher falava dela, Hughie sabe que a memória de Becky nunca foi realmente apagada. Mas Annie diz que ele está vendo apenas pela perspectiva de Billy, e o que Becky merecia na verdade era não ter sofrido o que sofreu para poder passar o resto da vida ao lado do homem que ela amava. Então ela pede para que Hughie simplesmente termine o assunto desse diário e volte logo para casa para que eles possam finalmente viver o felizes para sempre. Então, para finalizar o diário, Mallory fez uma reunião com os rapazes onde mostrou uma filmagem de Julian Baxter Pugh num evento oficial da Vault, falando sobre como os supers poderiam ser mais divertidos do que o padrão estabelecido pela empresa, e que as pessoas compram o que eles colocarem na frente das prateleiras. Mallory aponta que o crescimento de Julian Baxter Pugh poderia acabar sendo um risco, e diz que eles precisam agir, mas que não seja nada que chame a atenção. Só que Butcher contesta os métodos de Mallory, e mesmo assim ele segue essa missão. Só que no caminho ele não chama LM nem o francês ou a fêmea, porque ele precisava fazer aquilo sozinho e à sua maneira. Então mais tarde, Julian Baxter Pugh estava amarrado e vendado no seu apartamento. E quando a sua venda é retirada, antes que ele fosse morto, ele vê todos os queimadores numa mesa de jantar e todos decapitados por Billy Butcher. Foi nesse momento que a sua onda de violência não parou mais, porque foi nesse momento que ele matou a memória de Becky. Hughie foi atrás das pessoas que poderiam ter sido os remetentes daquele diário. E o primeiro que ele procura é um homem que estava numa plantação de abacaxis. Um homem barbudo e cabeludo, bastante perturbado, que falava sobre unidades econômicas e a sua importância, e como o abacaxi era um bom produto. E ele sabe porque já teve que lidar com um produto ruim, que não era o abacaxi. Acontece que esse homem é James Stilwell, o antigo executivo da Vault que literalmente enlouqueceu depois dos incidentes em Washington e de descobrir que os supers eram um produto ruim. Segundo o homem que cuida do debilitado Stilwell, ele está nesse estado há quase 10 anos, então não poderia ter sido ele o remetente. Hill então vai para Washington atrás do agente Kessler, o macaco. Kessler agora é um consultor e diz que não tem nada a ver com isso, e até gostaria também de descobrir quem mandou aquele diário. Ele pergunta se ainda existe a chance de Mallory estar vivo, mas Hughie diz que quem lhe fez a última visita foi Billy Butcher, então era algo impossível. Eles chegam então à conclusão de que só tinha uma pessoa que gostaria de afetar Hughie com esse assunto. Com isso, ele faz uma visita a Susan Raynor. Rancorosa, Susan Raynor esperava que, ao ler o diário de Billy Butcher e perceber como ele não fazia mais aquilo por Becky, fizesse com que Hughie mostrasse ao mundo como ele realmente era. A ideia é que, com o conteúdo do diário, Raynor pudesse se colocar como vítima da situação que ela foi exposta, e assim ela voltaria à vida pública.
Mas só o fato de Billy Butcher ter recrutado Huey pensando que ele poderia ser o seu freio, o seu senso moral, mostra que ele no fundo nunca matou a memória de Becky. Ele realmente era uma pessoa perturbada, mas amou a sua esposa até o final. Então quando Susan Raynor percebe que o rapaz escocês não vai divulgar nada, ela ameaça contar tudo o que sabe. Huey então toca uma gravação no seu celular, algo que o agente Kessler disponibilizou para ele. Uma conversa dos tempos que ela era chefe da CIA, onde autorizou um ataque a supers, mesmo que isso atingisse e matasse alguns civis na África. O incidente envolvendo os supers de Julian Baxter Pugh quando ele trabalhava na Vault era culpa de Susan Raynor. Com isso, Huey deixa a mulher sem palavras e percebe que a grande mágoa de Raynor foi ler o diário e perceber que nunca foi amada como Billy amava Becky. Com tudo resolvido, Huey volta a Altsterdale e nesse momento esperava na igreja do reverendo Dundee, ali dentro com uma oficial do cartório e com Bob, que é a dama de honra e o padrinho ao mesmo tempo. Porque Huey finalmente pediu Annie em casamento, depois de 10 anos. Como ele disse a alguém uma vez, ele faria tudo por ela. E agora, finalmente, eles podem ser felizes para sempre. Naquela noite, enquanto Annie dormia, Huey pega a última folha daquele caderno e escreve uma mensagem, enquanto queima todo o resto do diário. Ele coloca aquela mensagem numa garrafa e a joga no pier. Uma mensagem que dizia: "Querida Becky, você esteve com ele o tempo todo." E é desse jeito que termina a história. Querida Becky se trata de um epílogo vindo 10 anos depois na história, mas é um epílogo totalmente desnecessário. A narrativa em flashback não é de todo ruim, e é o que coloca Billy Butcher mais uma vez no protagonismo do quadrinho. A arte é a padrão da série, só que com uma melhoria visível de quase 10 anos de evolução do desenhista. Realmente, dentro da série, é a melhor arte da HQ. Agora, em questão de roteiro, se trata de uma história bastante desinteressante, alongada e desnecessária. A série dos quadrinhos acaba muito bem, e esse epílogo realmente foi feito só para aproveitar o auge de The Boys graças à série de streaming. E tá tudo bem com isso, o problema é que isso fica claro com um roteiro feito tão qualquer coisa. Pelo menos, Querida Becky não é péssimo, é só desinteressante, e não adultera ou fere algo da série original. Mas independente de qualquer coisa, esse, até o momento, é finalmente o último lançamento. E depois de 13 volumes e 19 vídeos, esse é o fim de The Boys. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.